Vamos estar em pé. Vamos iniciar o nosso culto de louvor a Deus, louvando a Ele pela grande oportunidade de estarmos em Sua presença e podermos louvar o Seu nome. Esse é o nosso principal motivo de adoração a Deus, é a liberdade, é o acesso que nós temos. Quando Cristo, Ele bradou na cruz, está consumado. Um dos primeiros eventos que aconteceram após esse brado de Jesus foi o véu do templo que se rasgou de alto a baixo. E aquele véu era símbolo de restrição, de separação entre o homem e Deus, por causa do pecado. Mas quando Cristo, Ele exclama, está consumado, e o véu se rasga, Ele estava dizendo neste brado que tudo aquilo que precisava ser feito para que o homem tivesse acesso a Deus, se aproximasse de Deus, estava sendo executado ali na cruz do Calvário. Por isso que com toda a liberdade que Cristo nos conquistou, oremos a Deus. Ore com liberdade da maneira que você sabe orar. Também aproveitemos esse momento para agradecer a Deus pelo Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. O maior avivamento, o maior movimento de avivamento, de ensino, que hoje, dia 19 de setembro, completa 241 anos, formando pessoas, transformando caráteres, preparando homens para servirem a Cristo. Então louvemos a Deus também por este dia tão especial. Quantos mais necessitam de oração, faça seu pedido e oremos com liberdade. Pai querido e santo, no nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, querido Pai, pela liberdade que nos foi conquistada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, querido Deus, e nos aproximamos uma vez mais do Senhor através da nossa oração. Nós queremos render graças ao Senhor por este grande privilégio, Pai, por esta grande liberdade que temos de nos apresentar diante de Ti e louvar ao Senhor na beleza da Sua grandeza, na beleza de Sua santidade. Ó querido Deus, que o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, nos conscientize cada vez mais deste grande privilégio, desta grande liberdade, Pai. E assim, fortalecido pelo Teu Espírito Santo, nós possamos ofertar o nosso melhor para Ti, reconhecendo a Sua soberania, reconhecendo a Sua grandeza, reconhecendo a Sua bondade com a qual tens nos cercado, Senhor, diariamente. E é por isso que aqui estamos, com saúde, com vida, podendo celebrar ao nome do Senhor. Venha tomar o primeiro lugar em nossos corações, venha tomar o primeiro lugar na vida de cada pessoa, de cada servo Teu que já tem chegado a este lugar, e aqueles que ainda se dirigem para cá, Senhor, que possamos celebrar sim uma festa gloriosa em Tua presença. Deus, nós queremos também Te louvar por este dia que se comemora, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por esta grande e poderosa escola, Pai, que tem sido uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, meu Deus, na transformação de cristãos e na formação do caráter de Cristo na vida daqueles que se entregam a Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada professor, pela vida de cada aluno, pela vida do nosso pastor, pela vida de todos aqueles que têm promovido, Deus amado, esta grande escola
Que o Espírito do Senhor nos desperte cada vez mais para valorizar, meu Deus, esta escola gloriosa. Cada servo teu que manifestou a sua mão, apresentando o seu pedido de oração, enquanto nós te louvamos, as mãos do Senhor estejam estendidas para fazer milagres em nosso meio. E assim, Pai, em tudo continue conosco, abençoando o nosso culto, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus amados. Pastor Maico, juntamente com as nossas irmãs, estarão junto conosco, louvando a Deus com os hinos da nossa harpa. Faça o melhor e adore ao Senhor, pois Ele está neste lugar. Adoremos então a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos adorar a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. Hino de número 46 e logo em seguida hino de número 432. Toda a igreja adorando e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, tem ao guerreiro seu pendão, firme sempre até morrer, formados já os negros batalhões do grande lutador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, tem ao guerreiro seu pendão, firme sempre até morrer. Tem receio, sente no seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, tem ao guerreiro seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, tem ao guerreiro seu firme sempre até morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Hino de número 432. Consagrado ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais esta canção, hino da nossa harpa cristã.
toda a igreja cantando. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu a Salvador. Usa vida no meu ser, enche do teu perdão. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje Esteja em pé, igreja, em nome de Jesus. a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãs, irmã Sara, irmã Gabi, pela cooperação. Obrigado, pastor Maico, obrigado, queridas irmãs, obrigado à nossa banda. Amados, vamos ler no Salmo 119. Glória a Deus. Hoje celebramos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical e nós queremos exaltar o quanto pudermos o poder da Palavra de Deus. E isso fazemos estudando e principalmente vivendo esta palavra gloriosa. Salmos 119. Glória ao nome do Senhor. Quantos encontraram? Digam amém. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos.
Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Uma vez mais, Senhor, rendemos graças pelo privilégio da tua palavra estar em nossas mãos e podermos lê-la. Guarde em nossos corações e fale conosco através da mesma, usando o teu Filho que estará ministrando-nos nesta noite. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, podeis assentar. Nós queremos otimizar bem o nosso tempo, mas gostaríamos que você estivesse muito atento, não perdendo nenhum momento do nosso culto. Daqui a pouquinho nós já vamos estar ouvindo restituição, e nós queremos fazer 3 coisas bem rápidas. A primeira, nós queremos apresentar com muita alegria todos os nossos visitantes. Tem alguém nesta noite que nos visita e gostaria de se identificar para que esta maravilhosa igreja o receba com alegria? Por favor, dê um sinal com a mão, se você se sentir à vontade. Lá atrás, ali um jovem está nos visitando. Glória a Deus. Mais alguém além deste jovem? Os irmãos querem recebê-lo com alegria. Se é verdade, digo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas vamos dizer mais forte, 1, 2, 3. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Sabemos que tem outros visitantes entre nós, né? Não quiseram se identificar, nós respeitamos, mas fique à vontade entre nós. É uma alegria recebê-los e que você possa retornar esta noite para a sua casa mais abençoado do que o que você já chegou aqui nesta noite. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos uma manhã maravilhosa, celebrativa. Pastor Maico organizou, juntamente com a coordenação da EBD, um momento muito especial, onde nós fomos ministrados a respeito da linda história do ensino, desde o Antigo Testamento, com a sua origem em Deus. Falamos um pouco a respeito da história bíblica, da história da nossa escola bíblica dominical, e também falamos um pouco a respeito do verdadeiro avivamento, que só pode ser proporcionado pela palavra do Senhor nosso Deus. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens ali estiveram participando, e foi uma manhã gloriosa, uma manhã maravilhosa, né, em celebração ao Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, que exatamente hoje ela completa 241 anos, ensinando, transformando vidas, sendo uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, no auxílio do ministério pastoral e ajudando pessoas a conhecerem melhor a Cristo.
E o pastor Maico lançou uma campanha, juntamente com a coordenação, todo domingo, algum aluno de alguma classe vai estar aqui falando a respeito da escola bíblica dominical e convidando, incentivando outros alunos, outros irmãos, melhor dizendo, a fazerem parte da nossa querida escola bíblica dominical. E hoje é o dia da classe dos obreiros. Apóstolo Paulo, a classe Apóstolo Paulo. Olha só, obreiros, o glorioso nome da nossa classe, Apóstolo Paulo. E ali nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. E Deus tem nos abençoado não apenas na classe Apóstolo Paulo, não apenas na classe dos obreiros, mas em todas as classes, em todas as faixas etárias, nós temos recebido edificação espiritual e crescimento espiritual através do ensino sistemático da palavra de Deus. E nós queremos convidar você nesta campanha, convidando outras pessoas a serem alunos da escola bíblica dominical. Nós queremos convidar você, meu irmão, que ainda não frequenta assiduamente a escola bíblica dominical, não é aluno de nenhuma das nossas classes. Eu quero dizer que nós temos uma classe que parece-se com você, se identifica com você, viu? E nós queremos convidar você a estar nos visitando e até se matriculando. Aqui no Salmo 119, aonde nós acabamos de ler, nós podemos ver o poder da palavra de Deus, que é um instrumento que a escola bíblica dominical usa, é o conteúdo da escola dominical, é a palavra de Deus. E o salmista diz assim no Salmo 119 e no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Homem algum nesta terra, cientista algum nesta terra, remédio algum nesta terra pode frear o mal chamado pecado. Não há nada neste mundo, nesta terra, que possa frear o pecado. A Bíblia diz que o homem ele pode se lavar com os enxaguantes mais poderosos que possam existir nesta terra. A Bíblia diz até que ele pode acumular sabão, detergente sobre ele, na tentativa de se purificar, que ele não tem como ficar limpo e livre do seu pecado. Porém, a palavra de Deus, ela é o único instrumento que Deus nos enviou, hoje está sobre a terra, que tem o poder de frear o pecado e de libertar o homem do pecado. Diga-se de passagem, o pecado é o maior mal da humanidade. A violência, o crime, a corrupção e todos os demais males que seguem aí são consequências do pecado. E nós só podemos vencer isto, só podemos ser libertos, transformados, ter famílias abençoadas, se nós vivermos conforme a regra desta palavra. E esta palavra mesma diz que os mandamentos de Deus, eles não são pesados, nós podemos vivê-los, mas para vivê-los precisamos conhecê-los. E aonde é que nós conhecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus? Na escola bíblica dominical. Então, próximo domingo, estaremos mais uma vez reunidos lá em nosso templo sede, em nosso auditório, nas nossas várias classes. E nós queremos receber você lá para participar conosco e aprender mais da palavra de Deus. Amém? Quantos dizem amém? E você que é aluno, estendendo essa campanha, pastor Maico, firmemos o compromisso de não faltar, à escola bíblica dominical, pois é ali que nós somos transformados, como diz a palavra de Deus, na mesma imagem de Cristo, até a estatura de varão perfeito. Nós só podemos atingir através do ensino da palavra de Deus. Então, fica aqui a classe Apóstolo Paulo, em sua primeira participação, convidando a você a ser aluno da escola bíblica dominical.
Nós vamos já ouvir o Restituição louvando ao Senhor. E enquanto o Restituição louva a Deus, nós vamos fazer a nossa oferta, logo no primeiro hino, né? Em seguida eles seguirão louvando a Deus e nós também. Sempre lembrando que a nossa oferta é também quando nós materializamos a nossa adoração a Deus através também dos nossos recursos. Então faça o melhor que você puder e adore ao Senhor através da sua oferta. Então, louvemos a Deus juntamente com os nossos irmãos do Restituição. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé neste momento e juntos celebrarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Que nós possamos nessa noite servi-lo com alegria, com toda a intensidade do nosso coração, porque só Ele merece o nosso louvor. Aleluia. Batendo palmas, vamos adorar o nome do Senhor. Vamos lá. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Jolá, Deus presente sempre está, é Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Diga Jeová, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, oh meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, vamos. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso. Diga o nome, diga o nome. O nome sobre todos pelo qual existo. Diga quem Ele é. Jireh, Deus da minha provisão. Diga que Ele é o Shalom. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está, é Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Diga Jeová, e Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Ele tudo governa, tudo governa.
meu Deus, meu Deus. Aleluia, Pai. O teu Santo Espírito é bem-vindo neste lugar. Que você neste momento possa abrir o seu coração. E vamos declarar nesta noite, dizer: Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito,
presença venha inundar os nossos corações nesta noite. Pai, nós queremos mais de Ti. Senhor, venha inundar as nossas vidas com o Teu Santo Espírito, Senhor. A nossa fé está firmada em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti, Pai, porque Tu és aquele que provê, aquele que cuida de nós. Tu estás no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer, meu irmão, não importa a situação, Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem olhado para ti, Ele tem cuidado de ti. Somente adora Ele, somente adora. Adora Ele em espírito e em verdade. Enquanto você adora, Ele trabalha por você. Aleluia, Jesus. Que se abra o céu, O Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Amém. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Vou cantar ainda aqui, você acompanha? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que aqui estão presentes e aqueles que vão nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, também do Facebook da Assembleia de Deus. Nós não estamos aqui ao vivo no momento, está sendo gravado o culto, principalmente os louvores, mensagens, e até que nós concluamos a reforma ali do nosso templo sede, reforma e modernização. Assentem-se, amados. Por isso nós estamos transmitindo algumas mensagens que os nossos irmãos e amigos estarão acompanhando através das nossas páginas. E é sempre bom poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, os presentes e aqueles que haverão de nos acompanhar através da internet. Quero também saudar os nossos visitantes. Há pouco falava ali com o irmão do Anderson, né? É isso, Anderson. Só esqueci ali conversando e acabei não perguntando o nome. Deus abençoe, bom tê-lo conosco, volte sempre. E temos também mais outras pessoas, temos um grupo de jovens que estão conosco, não vou identificá-los aqui, mas sejam bem-vindos, são estudantes de medicina, e outros visitantes que estão conosco, é uma alegria tê-los aqui, glória a Deus. Eu gostaria de convidar todos vocês para uma leitura na Palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo de número 4 e o versículo de número 23. Eu falei aos irmãos pela manhã na escola dominical que estaríamos falando aqui sobre heart. Eu não sei como você pronuncia coração em inglês, se é o inglês britânico ou o inglês americano, mas aquela palavrinha que começa com H-A-R-D. Como está seu coração? Nós vamos falar um pouco sobre coração na mensagem de hoje. Olha o que diz o texto: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? E graças a Deus.
É sempre uma grande responsabilidade falar a palavra de Deus. Ainda que estejamos aqui num culto chamado público, crendo que todos os cultos são públicos, porque nós não nos escondemos, estamos trazendo aqui uma mensagem que poderá ser muito útil a cada um de nós. Quero dizer que eu vou pregar primeiro para mim, se servir para você, para todos vocês que aqui estão e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, será muito bom. Me realizarei com isso e o nome do Senhor será glorificado. Por isso é muito importante que você esteja atento ao que nós vamos falar. Nós queremos submeter esta mensagem ao texto, o nome desta mensagem, identificando aqui, poderia citar vários títulos, mas eu gostaria de dar esse título: Por um Coração Protegido. Quem quer repetir comigo? 1, 2, 3. Por um coração protegido. São mensagens que nem sempre nós estamos falando. Domingo passado o pastor Jusemi falou aqui sobre suicídio. Uma mensagem aparentemente nova, mas é bíblica. E o coração é a fonte da vida, especificamente falando. Se o coração parar, a vida para também. Já pode encomendar, como diz as pessoas lá fora, o paletó de madeira, né? Já pode encomendar o caixão, fazer a reserva lá no cemitério, porque realmente não terá mais vida, chega a morte. Mas eu não quero me referir especificamente, e a Bíblia, através de Salomão, o maior sábio da história, fora o Senhor Jesus, ele não está falando aqui especificamente deste órgão, cujos músculos, ou o músculo é fibroso, e que segundo alguns, é do tamanho da sua mão fechada, da sua, você, né? Fechando assim a sua mão, dizem, eu não sei, não sou médico, não sou cardiologista, e nem tampouco cientista nesta área, mas acredito que é uma aproximação, e é uma comparação. Mas o texto não está falando especificamente deste coração, deste órgão de músculo fibroso, que está bem no centro do seu tórax, como dizemos, no peito. Este instrumento que bombeia o sangue do ser humano, levando para as mais longínquas que eu digo por causa das artérias, são milhares, milhares e milhares de quilômetros do seu corpo. E ele trabalha incansavelmente, talvez aí numa média de batimentos cerca de 70, 74, 75 vezes por minuto. Não estou falando especificamente deste órgão, e nem um texto. Não está se referindo especificamente a este órgão, cujos movimentos, bem conhecidos como sístole e diástole. Não. Nós estamos falando aqui do centro do ser humano. E, queridos, o coração precisa estar protegido de muitas coisas. Como disse, esta mensagem serve para mim, que a ministro. Queira Deus sirva para você, e eu acredito que hoje pode ser noite de muitas curas. E no sentido teológico melhor da palavra, cura interior, uma cura da sua alma, do seu espírito, do seu interior. No coração está a fonte dos desejos e das decisões, pode ter certeza disso. Por isso, ele precisa estar protegido. Poderíamos também trabalhar um tema muito semelhante, poderíamos dizer que é de um coração endurecido a um coração regenerado.
Aí fala-se da conversão do coração, porque o coração humano, ele precisa converter-se a Deus. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que há um coração, há um sentimento interior contrito, o Senhor nosso Deus não despreza. Certamente, se a pessoa apresentar contrição, humildade, simplicidade, desejo de mudança, de regeneração na sua vida, o seu coração será abençoado, a sua vida será abençoada pelo Senhor, e o Senhor não o desamparará, o Senhor não o deixará. Nós vamos abordar um pouco sobre este assunto tão importante. Deixar de guardar o nosso coração nos fará sair do caminho seguro, disse certo teólogo, e cair numa armadilha destruidora. Por isso que o profeta Jeremias, um homem que viveu lutas, dificuldades, perseguições e até mesmo açoites, um profeta que ficou 40 anos de ministério falando a vontade de Deus e que esta vontade contrariava os seres humanos. E ele conhecia muito bem o ser humano. Jeremias é um tipo humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado de o profeta das lágrimas, o profeta da intercessão, mas que falava a verdade de Deus. Talvez hoje nós careçamos de mais profetas que falem a verdade de Deus às vidas, porque muitas vezes nós estamos adocicando os problemas, muitas vezes nós estamos a massagear o ego das pessoas, e isso não vai lhes trazer transformação de forma nenhuma. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, diz ele, e quem o conhecerá? Geralmente nós temos dito, e ultimamente temos falado isso, e não só eu, mas é uma frase conhecida, que nós nunca sabemos do que um ser humano é capaz, nunca sabemos. Ontem, no nosso programa de rádio, Assembleia de Deus e Você, nós falávamos ali, quem é o homem? Falando sobre antropologia, e esta mensagem tem também viés antropológico, sociológico, porque é conhecer o ser humano, através das suas práticas, através do seu relacionamento, e principalmente aquilo que ele deixa, aquilo que ele permite que entre no seu interior, que a Bíblia chama aqui de coração. Por isso, Salomão, homem inteligente, que recebeu sabedoria de Deus, ele nos orienta, sobre tudo, acima de qualquer coisa, o que se deve guardar, o que se deve proteger. A palavra guardar aí tem sentido de proteção, de esconder, de deixar seguro à parte, para não sofrer interferências malignas ou sentimentos ácidos, alheios à vontade de Deus. Ele diz, sobre tudo que se deve guardar, proteger, guarda, protege o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Estas palavras são corroboradas pelo mestre de todos os mestres, Jesus Cristo. Depois nós vamos estar lendo alguns versículos, principalmente no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde ali se inicia o código de ética do cristianismo, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho escrito por São Mateus. Nós podemos entender claramente, amados, que Jesus
neste texto, diz Donald Stamp, um dos maiores, dos mais conhecidos, um dos mais conceituados teólogos de todos os tempos, autor da nota ou das notas da Bíblia de Estudo Pentecostal, homem que já dorme no Senhor. E eu quero citá-lo para depois não dizer que sou eu. Então eu vou citá-lo, ainda que eu saiba disso, como pastor e teólogo. Mas eu prefiro também citar primeiro a Bíblia, mas citar homens que viveram 40, 50, 60 anos dedicados ao ensino das Escrituras e que viveram debaixo da inspiração do Espírito Santo. Ele disse que Jesus expôs a gravidade do pecado no coração ao declarar que o pecado da ira é igual ao assassinato. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Aquele que se ira contra o seu irmão, que eu chamo de raca, que eu despreza de forma consciente com desejo de ofendê-lo e às vezes até de tirar-lhe a vida, é equiparado a um assassino. Então, para que nós fixemos bem esta verdade, Jesus expõe com certeza a gravidade do pecado no coração do homem, ao declarar que o pecado da ira, a raiva continuada, é igual ao assassinato. E diz ele também que o pecado da concupiscência, que é o desejo imedido, imoderado, incontrolado pelas coisas da carne, em especial na área sexual, desejar o sexo oposto que não é seu cônjuge. Ele diz que é tão grave como o próprio pecado de adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Quando o homem ou a mulher olham para o sexo oposto, tentando usufruir e procurando fazer isso de forma prática, olhando com olhos de desejo de relacionamentos impuros, por não ser seu cônjuge, ele está então, ou ela, praticando o adultério. E isso faz no coração. Todas essas coisas vêm do interior do ser humano, cujo comando sim começa no pensamento, porque nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o coração como centro do intelecto, o coração como centro das emoções e o coração como centro da vontade humana. Isso tem a ver com o saber, isso tem a ver com o ter, e isso tem a ver com a vontade, o desejo. E tudo isso parte de um coração. E Jesus disse que do coração, referindo às palavras de Salomão, dele procedem todas as saídas da vida, boas ou más, sentimentos agradáveis e desagradáveis, como vida e morte, como amor e ódio. E como as pessoas hoje, em sua grande parte, às vezes até na igreja, não estão guardando devidamente o seu coração. Por isso tem enfrentado barreiras, lutas, dificuldades. O ódio e a amargura têm imperado. E eu vou selecionar este último sentimento, chamado de amargura, para falar um pouco sobre isso. Amargura tem a ideia de fel de amargura. Aos Hebreus, o autor fala sobre raiz de amargura. Não deixe que ela brote, e assim também contamine a muitos. Porque há muitas pessoas que têm o coração azedo, e o seu coração, com raiz de amargura, se estendendo para os lados, acabam atingindo outras pessoas. E isto pode trazer consequências desagradáveis, como disse o pastor Juscelino domingo, pode levar até mesmo ao suicídio. Mas antes disto, provocando danos muitas vezes irreparáveis. E esta mensagem de hoje, assim como creio que é de domingo que passou e todas as mensagens,
elas têm a intenção em Deus, pelo Espírito, de trazer cura, de trazer libertação, de trazer ânimo, de trazer saúde espiritual, emocional e às vezes até psicossomática, até às vezes saúde física para as pessoas. Quantas pessoas estão doentes? Você me olha e me vê pregando esta mensagem, esse pastor no mínimo deve ser perfeito. De forma nenhuma. A Bíblia diz que lá em Tiago, Eliseu era semelhante a nós, fez coisas extraordinárias, mas era semelhante a todos nós, sujeito às mesmas lutas, às mesmas dores e às mesmas dificuldades e paixões. Elias, na realidade, né? Falei Eliseu, mas Elias, ele entrou em depressão, ele pediu a morte, ele passou por dificuldade, ele pensava que só ele era fiel diante do Senhor, e disse: só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse: calma, rapaz, ainda tem quantos? 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e cuja boca não beijou, não adorou. Baal era um ídolo, era uma divindade pagã que se contrariava, que se postava contra o Deus de Israel através dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Então, deixar de guardar o nosso coração nos fará sair do caminho seguro e cair numa armadilha destruidora. Sobre tudo o que se deve guardar, guardemos. Eu vou agora usar no plural para todos nós, eu, você, não é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sobre tudo o que se deve guardar, guardemos o nosso coração, porque do nosso coração procedem todas as saídas da vida. O ser humano é tricotômico, isto é, termo grego que se refere a três partes distintas que formam o ser humano. A primeira parte é física, é material, que é o corpo, cuja palavra grega é soma, que você sabe, e representa carne, osso, ser humano, físico. Aí vem a parte imaterial, que é composta de duas partes, espírito e alma. A alma, nefesh, palavra que aí representa. O espírito, pneuma ou ruach, que significa sopro, respiração. Assim o homem é formado. Quando a Bíblia fala de coração, está falando mais da parte imaterial, do espírito e da alma, que vão influenciar o seu corpo. Por isso as chamadas doenças psicossomáticas, que vem da psique, da alma, e atinge o corpo humano, o soma. Tenhamos muito cuidado. A melhor forma de guardar o nosso coração, aí já vai uma dica e uma receita bíblica. A melhor forma de guardar o nosso coração é enchê-lo de Deus e da sua palavra. Esta é a melhor forma. É meditar na palavra de Deus, conhecendo o seu autor, sabendo que ele pode e deve estar presente na nossa vida. Um ser tão grande, que preenche todo o universo, mas tão maravilhoso, que cabe direitinho no seu coração, no nosso coração. Não há coração tão pequeno que não tenha capacidade de abrigar o Deus de toda a terra. E quando o homem entrega o seu caminho ao Senhor, e a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e o caminho aí é a sua decisão, aquilo que você deveria ou não deveria entregar a outros sentimentos e pessoas, você deve entregar a Deus, e a direção da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Não é o mais, como alguns dizem, é tudo ele fará. Esse o mais não está na Bíblia, é tudo ele fará, quando você entrega a sua vida a ele. Então a melhor forma de guardar, de manter
de esconder, de proteger o nosso coração, é enchê-lo de Deus. E só nós podemos fazer isso. Outra pessoa não fará por nós. Alguém pode até ajudar, orientar, ministrar, orar, ensinar, interceder, mas o processo final é seu, é meu, é de cada um de nós. Nós precisamos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, enchendo-o de Deus. Você já ouviu nesta noite, no versículo 11 do Salmo 119, o que é que a Bíblia diz? Primeiro no 9 ele diz: como purificará o jovem o seu coração, observando conforme a tua palavra. Depois ele diz, não é, que ele deixou que a palavra enchesse o seu coração, para ele não pecar contra o Senhor. E isso é verdade, e é o que nós estamos falando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que muitos irmãos aqui já passaram por uma universidade, talvez até já fizeram uma pós-graduação e outros, mas mesmo não passando por estes ambientes, há sabedoria de Deus em cada um de nós. Somos seres inteligentes e que receberam a instrução divina. Mas os intelectuais, como a gente fala intelectuais aqui, estamos falando de pessoas que geralmente não temem a Deus, não têm a Deus como seu Senhor. Então estes intelectuais geralmente consideram que o cérebro é o centro diretor da atividade humana. É claro que quando nós falamos aqui de coração, nós o referimos também como a sede, o centro, o coração como o centro do nosso intelecto, do nosso saber, que aí entram muitas coisas que já vou falar sobre isso. Mas quando os intelectuais geralmente, quase que unanimidade, a não ser que sejam cristãos praticantes, eles consideram que o cérebro é o centro diretor da atividade humana. A Bíblia, porém, a palavra de Deus, que é a mente de Deus, que é o desejo de Deus, que é a vontade expressa de Deus, diz que o coração é esse centro diretor. E mais uma vez refiro, não só o coração como órgão cardíaco, cardiovascular, esse que está bem aí no centro do seu tórax. Mas a Bíblia está se referindo aqui como o interior do homem, o interior do ser humano. Os maiores problemas que os seres humanos têm estão no seu interior. É claro que a guerra muitas vezes começa e a batalha é perdida muitas vezes na mente do ser humano. E a mente transmite ordem. E aí, que tipo de ordem este corpo humano vai obedecer? Esse coração, esta alma, este espírito vão obedecer. A Bíblia em Lucas capítulo 6, e eu gostaria que você que tem Bíblia abrisse agora a palavra de Deus, Lucas capítulo de número 6. E deixa eu te dizer, Lucas era médico, diz a Bíblia, médico amado e que servia ao Senhor. Ele nos diz assim, falando acerca das palavras de Jesus Cristo: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca apenas reproduz aquilo que está no coração do homem. As palavras que são expressadas através da fala, definem mais claramente e até denunciam aquilo que está dentro do ser humano, dentro do seu coração. Pode ser que com a cabeça
esse coração faça assim para agradar, mas o pé está fazendo assim lá embaixo. Deu para entender? Olhe para mim, por gentileza. Pode ser que a cabeça esteja dizendo assim, mas o pé está fazendo assim. Olharam para o meu pé? Quem olhou, diga eu. Pois bem, vocês estão falando devagar e bem baixinho, eu creio que é por causa da máscara. Então, amados, entendamos isso. O coração, ele envolve o nosso intelecto, a nossa emoção e a nossa volição. Volição quer dizer escolha. O arbítrio que nós temos representa as nossas decisões. É você quem decide sobre o que vai fazer da sua vida. A não ser que haja uma interferência direta de Deus, é o ser humano quem escolhe. E a Bíblia diz que há uma lei divina chamada de livre arbítrio, que é livre escolha, livre volição. Você faz o que você quiser. E muitas vezes este coração, esta alma, este espírito é dominado pelo mal, pela carne, por instrumentos negativos. Por isso que o ser humano comete coisas terríveis. Como alguém que falou que iria entregar sua vida a Cristo, mas logo depois que fizesse algo e foi praticar algo terrível. Assim é o coração humano. Por isso que eu digo e reflito, repito e reproduzo aqui palavras de outros sábios que diz que você nunca conhece o coração humano. Enganoso ele é, perverso, quem o conhecerá? Por isso que Alexandre Herculano, um pensador, ele disse: quanto mais conheço os homens, quanto mais convivo com os homens, mais admiro os animais. Eu imagino que ele estava decepcionado com os homens, com os relacionamentos humanos e sociais, para dizer tal coisa. Porque geralmente e realmente, muitas vezes, nós não conhecemos alguém que está perto de nós. Não estou falando da sua família, que você conhece as reações do dia a dia, você acostumou, você sabe. Estou falando de alguém que você pensa que conhece, mas nós nunca sabemos do que um ser humano é capaz, porque enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Pergunta o profeta Jeremias. Porém, é muito importante entender que a palavra de Deus muda e é única que tem capacidade, sendo inspirada como ela é e pregada na inspiração do Espírito Santo, capaz de mudar, de transformar, de regenerar o coração humano. E escrevendo a palavra de Deus no capítulo 10, versículo 9 da carta aos Romanos, Paulo fala sobre essa questão, que a regeneração, isto é, o novo nascimento do ser humano, o nascer da água e do Espírito, está ligado ao nosso coração. Está escrito na palavra de Deus. Eu quero ler para você, ainda que eu conheça decorado, mas olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 10, e o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Jamais alguém, estou falando de ser humano, logicamente, será regenerado, transformado, se isso não partir de uma transformação do seu interior, do seu coração. A transformação não tem um caminho inverso, de fora para dentro. Ninguém muda, nós não temos capacidade de mudar as pessoas.
Alguém disse filosoficamente que quando nós vamos tentar mudar as pessoas, provavelmente nós só conseguiremos piorá-las. Mas quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra, e a palavra é inspirada pelo Espírito, e esta pessoa recebe a palavra do Senhor, ela sofrerá, ela receberá esta mudança de comportamento chamada de regeneração. Regeneração quer dizer tornar, gerar. No sentido bíblico, é uma doutrina soteriológica que quer dizer mudar a vida do ser humano, salvar o ser humano, fazê-lo nova criatura. E só quem pode fazer isso é Jesus. Um homem muito inteligente, muito sábio, mestre em Israel, que pertencia ao Sinédrio, à corte judaica, corte de apelações religiosas, políticas, filosóficas e outros, procurou Jesus à noite. E Jesus olhou para ele e disse: necessário te é nascer de novo. E aquele homem, Nicodemos, pensava que deveria voltar ao ventre materno. E Jesus disse: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu estou te dizendo que aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso que eu estou te dizendo que te é necessário nascer de novo. Você precisa ser mudado a partir do seu coração, da sua alma, do seu entendimento. E a história prega que aquele homem teve a sua vida mudada, transformada, porque ele atentou para a voz de Jesus e para a sua palavra. Donald Stamp, mais uma vez ele diz: eu poderia falar eu mesmo, mas eu quero citá-lo, porque eu sei com segurança disto que eu estou aqui reproduzindo dele. Não precisaria ouvi-lo para fazer e falar o que eu vou falar agora. Mas ele disse: quem se recusa continuamente a ouvir a palavra de Deus e a obedecê-la, seguindo o desejo pecaminoso do seu coração, fará com que ele, coração, fique endurecido e insensível aos apelos da palavra de Deus e aos apelos do Espírito Santo. O homem pode muito bem, com um coração endurecido pelo pecado, rejeitar Cristo. Muitos têm feito isso, e rejeitar a sua palavra. O nosso conselho a todos aqui nesta noite, e aqueles que nos verão e nos ouvirão pela internet, é que entreguem as suas vidas a Cristo Jesus. Estou falando de per si, cada um entregue sua vida a Cristo Jesus, porque só Jesus Cristo pode mudar o coração do homem. Nós homens talvez possamos piorá-lo, mas se pregando a palavra na unção e na graça, pregando a palavra, quem sabe poderemos melhorá-lo. Isso na presença de Deus, não apenas o ser humano em si, as suas meras palavras, o seu mero discurso, mas se o discurso, se a mensagem, se a pregação for ungida pelo Espírito, se for a verdadeira palavra de Deus, e a pessoa ouvir, não só, como diz os antigos, com seu escutador de novela, porque antigamente a novela era só por rádio e não pela TV. Se você não ouvir só com os ouvidos, mas ouvir com o coração, há uma possibilidade muito grande desta pessoa ser regenerada, ser transformada, e o seu coração não permanecer um depósito de azedumes, de sentimentos negativos, de qualquer outro tipo de sentimento que desagrada a Deus, e que nós vamos ainda falar um pouquinho sobre eles. Donald Stamp fala sobre isso, e ele cita aqui, por exemplo, alguém pode ir lá para o livro do Êxodo, capítulo de número 7, nós vamos falar aqui a respeito, ou citar, Êxodo capítulo 7, nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido na história do povo de Deus, quando ainda estava no Egito.
O seu título é Faraó, não era o nome dele, é um título, Faraó. No capítulo 7, o versículo 3 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Versículo 13: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Aí vamos para os versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: porém os magos do Egito, aqueles dois que estão lá na primeira e segunda carta de Timóteo, né? Janes e Jambres, os magos do Egito, né? Porém os magos do Egito, eles e outros, também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, se enrijeceu, se fechou, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Estou aqui referindo mais uma vez, e certamente a palavra não fala só do órgão que bombeia o sangue do coração humano, mas os sentimentos de Faraó, sentimentos de vingança, sentimentos de raiva, queria destruir o povo de Israel, porque Deus já havia operado sinais na presença dele, e mesmo assim o seu coração permaneceu endurecido. Assim também pode acontecer nos dias atuais. Homens e mulheres, às vezes até de Deus, às vezes até com nome cristão, têm tido seus corações endurecidos por sentimentos alheios à vontade de Deus, e isso só os levará mais cedo para a sepultura, e que Deus os guarde com outro endereço final. Mas nesta noite, eu acredito que o Senhor quer curar, eu acredito que o Senhor quer libertar, porque a mensagem de Deus não vem em vão. Deus não nos dá palavra em vão. Deus sabe exatamente endereçá-la, Deus sabe exatamente pelo Espírito Santo indicá-la, e a palavra que o Senhor manda, diz o profeta Isaías, ela não voltará para ele vazia, diz ele, antes fará o que lhe apraz, o que lhe agrada, e ela assim procederá, porque ela é a palavra de Deus. Então nós mostramos aqui alguém que teve e permaneceu com o coração endurecido e teve grandes prejuízos na sua vida. Perdeu o próprio filho herdeiro do seu trono, perdeu o seu exército, perdeu muita coisa, e perdeu mais do que isso, a oportunidade de reconhecer que há um Deus na terra e no céu que age e faz a sua vontade, e o homem precisa recebê-la, aceitá-la, colocá-la no seu coração. Glória ao nome do Senhor. Se não houver alguém nesta noite que precise desta mensagem, eu estou muito tranquilo, mas se houver, eu ficarei mais tranquilo ainda, não para ego pessoal, mas para a glória de Deus. O coração endurecido, os sentimentos negativos do coração, alma e espírito, interior do homem, eles são tão fortes que fazem o ser humano resistir, não abri-lo, não colocá-lo para fora, e muitas vezes deixar que isso fique ainda mais fibroso, mais calcificado, mais cheio de ateromas nas artérias. Quem sabe precise de um azeite, porque o azeite doce na região do Mediterrâneo, ele é muito consumível, e é o lugar onde se tem menos problemas cardíacos no mundo, e onde as pessoas vivem mais, porque o azeite doce, o azeite de oliva, ele ajuda a prevenir o ateroma, que são as calcificações das artérias. No sentido espiritual, o azeite, que é o Espírito Santo de Deus,
está aqui profusamente nesta noite para ser derramado sobre a vida de quem quiser, para que nenhum ateroma espiritual, nenhuma calcificação, nenhum sentimento negativo permaneça, mas saia daqui limpo para a glória de Deus, e um coração novo, transformado, bem movimentado, com seus batimentos cardíacos corretos, e possa passar pela esteira, teste ergométrico, o exame de Doppler colorido do coração, o eletrocardiograma, o Holter e tantos outros. É hoje. Deus te trouxe hoje aqui nesta noite para isto. Tão certo como eu sei que são 8h24, eu estou certo que Deus quer fazer uma obra em corações aqui hoje nesta noite. Mas eu continuarei e deixarei que o Espírito Santo vá trabalhando em corações e até no meu, porque, como disse, eu estou pregando para mim também, porque o pastor Josemir fala muito sobre guardar o coração, né? E eu, às vezes aqui e ali, por algum motivo do envolvimento da obra, das lutas e dificuldades do dia a dia, também tenho as minhas dificuldades momentâneas de guardar o meu coração. Há 28 anos atrás, quase 28 anos atrás, estava numa oração em Rio Branco, e isto é um testemunho mais uma vez, e eu já tinha vindo de um cardiologista feito o exame, que atestou coração crescido, essa parte do tórax ficava como que cheia, como que quisesse faltar respiração, como se estivesse assim, inchando. E se o coração é crescido, logicamente ele vai ocupar lugar de outros órgãos auxiliares próximos. Mas naquela oração de quase 24 horas intermitente, o Senhor, na oração, usa uma pessoa, uma irmã, não vou citar aqui o nome dela, estou em rede social, mas não seria problema, porque ela foi usada para o bem. Ela ministrou uma oração, uma bênção, e diz: eis que te dou um coração novo, um coração de ouro. Eu já falei isso na igreja, e alguns anos mais tarde, em Goiânia, goianiense que aí está, no setor aeroporto, ao lado do setor oeste, que você mora lá, que a gente fica agora, né, irmã meu, setor oeste. Eu fui ao meu cardiologista, até hoje, doutor Joaquim, de origem portuguesa. Ele é assim bem tranquilo, eu ia até dizer, mas estou aqui transmitindo na rede social o estilo dele, né? Ele é cardiologista. E ele fez todos os exames. O primeiro, quando eu fui então a Goiânia para esta bateria de exames, ele olhou assim para mim, a Milka conhece bem ele, o jeito dele, ele fala bem devagarinho, tranquilo. Ei, cara, como é que está o ar? Aí ele, como é que está fulano lá e tal, assim, desse jeito. Eu acho que ele tem um bom coração. Aí depois que ele fez o primeiro exame, ele olhou para mim e disse: seu exame está maravilhoso. Aliás, toda vez ele diz isso, né, minha filha? Está excelente. Aí ele disse uma coisa que combinou com o que Deus falara por aquela irmã há 28 anos atrás. Ele disse: você tem um coração de ouro. Você tem um coração de ouro. Eu espero que continue assim. Cada vez que faço esse exame, ele diz: você está
0 bala. Ele diz até, você pode ir para São Silvestre. Eu queria que ele fosse, né? Que ele é devagarinho, né? Amados, o coração é o principal órgão do corpo. Pelo que eu ouvi falar e li, é quem mais mata homens no Brasil, é o coração. Um coração bem cuidado te livrará da morte, me livrará da morte. E agora eu estou falando em duplo sentido. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que tanto homens quanto mulheres devem submeter-se a exames cardiológicos a partir de 25 anos de idade. Mas para ser submetido a exames espirituais do coração não tem idade. Você pode começar muito cedo, porque muitas vezes os problemas começam cedo demais. Você não precisa anualmente fazer o teste cardíaco, o teste do coração, exames. Você pode fazer diariamente, semanalmente, mensalmente. Não deixe que o teu coração seja endurecido ou enegrecido. Não deixe que o teu coração seja dominado por nenhum sentimento que vai prejudicá-lo no sentido espiritual, no sentido emocional e até no sentido clínico. Se você tem, observe o que eu estou dizendo, não é uma acusação, é uma pergunta, é condicional a conjunção. Se você tem problema de coração, não no sentido cardiológico, patológico, arritmia e outros, estou falando disso, aí é com o cardiologista. Estou falando no sentido espiritual. É hoje, é agora. Dia 30 nós vamos ter aqui o culto de unção, né? Pastores, já mandamos hoje a convocação para pastores e missionária. Para quinta-feira vamos trabalhar sobre isso, uma semana antes. E eu creio que Deus fará coisas grandes. Mas hoje, agora, você pode ser abençoado. Eu ia falar um pouquinho sobre um só dos maiores males do coração. Mas eu só citando, que eu disse que o coração é o centro do intelecto, do saber. Por isso que começa aqui em cima também. Porque o coração, ele sabe orar, ele sabe meditar, ele sabe esconder a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O coração então ora, medita, esconde a palavra. O coração crê. Se creres no teu coração, já lemos aqui 10, 9 e 10 de Romanos, o teu coração creres. O coração adora, mas também, atenção, olha a luzinha aqui, o coração também maquina. Ele pode ser maquiavélico. Lembram do personagem Maquiavel? Ele também duvida, ele também aborrece, ele também odeia. Isto é, pode, eu estou querendo dizer aqui que pode, não estou dizendo que o seu está fazendo isso, não é o meu. Ele pode maquinar, ele pode duvidar, ele pode aborrecer, ele pode odiar, ele pode ter sentimentos até de morte, de desejo de morte de alguém. Depois, o coração é o centro das emoções. E esse que eu falei, do intelecto, todas estas ações envolvem a mente. A mente está ligada ao coração. Mas em segundo lugar, o coração é o centro das emoções. Aqui fala do ter, centro das emoções, ter. Aqui fala que o coração pode ser alegre, corajoso, amoroso, arrependido, humilde ou humilhado na presença do Senhor. Mas também o coração pode ser medroso, ansioso, irado,
cheio de angústia, amargurado. Eu vou falar só sobre a amargura, estou só citando os outros. Esta é uma mensagem muito longa. Como eu gostaria e como está necessário falar sobre esses temas. Às vezes pregamos o Evangelho, a pessoa aceita Cristo, o Evangelho, mas e daí? Precisa ser curado. Cristo cura tudo, cura, mas é a palavra dele que é o antídoto e é também o remédio. Antídoto é antes, remédio é na hora e depois. Por isso que tem aquela história, remediar, né? É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenção, é a melhor medicina, é a preventiva, do que a curativa. Às vezes não consegue curar mais. Mas para tudo isso existem os médicos e outros que estão se formando. Como diz o pastor Clessomar, que está longe, escute, eu vou dizer agora então, olhe para mim, olhe aqui, como ele diz. Terceiro lugar, o coração é o centro da vontade humana. Centro da vontade humana. Você deseja com o coração. Entenda bem isto. O coração pode buscar o Senhor. O coração pode ser e deve ser solidário, amoroso, generoso. Que coisa maravilhosa. Dedicado, submisso. Isso é coisa maravilhosa. Convertido, regenerado. Isso é vontade humana. Mas como eu disse, o coração também pode ser endurecido, pode ser mau, ele pode odiar. Para a gente encerrar mesmo, eu quero falar aqui um pouquinho sobre sintomas da raiz de amargura. Efésios 4:31, a Bíblia diz que tem que tirar toda a gritaria, muitas coisas, né? Mas diz também tirar toda a amargura de entre de nós. A raiz de amargura prende a pessoa amargurada ao passado de situações não resolvidas. A grande dificuldade de perdoar ou pedir perdão, liberar ou pedir, né? Como diz, está muito em voga essa palavra. Libere perdão, libere isso, libere uma palavra. Eu estou liberando, então aqui, se estiver preso, eu estou liberando. A grande dificuldade de perdoar ou pedir perdão tem feito a amargura prosperar na vida de muitos. E essa prosperidade não é boa. A prosperidade da amargura, ela é terrível. É uma riqueza que não é riqueza, é pobreza. É antagônica à riqueza, pelo contrário. Não deixe a amargura prosperar. Por que eu falo prosperar? Porque a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, sobre raiz de amargura. Raiz de amargura. E a raiz de amargura, o que é que faz a raiz? Ela cresce, ela segura, ela, como diz o próprio texto, né, redundantemente, enraiza. Alguém aqui já viu uma biópsia de H. pylori, Helicobacter pylori? Alguém já viu aqui? Quem já viu, levante a mão. Eu já vi porque, infelizmente, eu tive Helicobacter pylori por muitos anos. E ela é tipo um caroço de manga descascado, ressecado, cheio daqueles fiapos, que se entranha nas paredes, nas mucosas do intestino, do estômago, e vão destruindo a pessoa, de forma que ela tem dores e até sangra, e não é fácil. Assim é a amargura, ela vai tomando conta, ela vai enraizando. Por isso que a Bíblia fala de raiz de amargura. E depois disso ainda fala, se alguém quiser observar, capítulo 12, versículo 15, eu acho que eu vou para lá, porque é muito importante lermos esse texto, porque ela também prolifera.
ela contamina as pessoas, pode contaminar as pessoas ao redor de quem vive uma vida de amargura. E esta pessoa precisa ser tratada, ajudada, não criticada, não exposta, mas tratada. Por isso eu sei que vai ser muito difícil alguém vir à frente aqui esta noite, mas quem sabe o desejo da bênção seja maior do que a vergonha de vir à frente. Porém, não tem nenhum sentido de exposição. Por isso estamos à disposição. Temos aqui pastores, temos missionárias, esposas de pastores para atender quem quer que seja. Mas largue isto rapidamente. Vá ao gastroenterologista espiritual de Deus, ao Espírito Santo, e peça um remédio para extirpar esta Helicobacter pylori e você seja curado, porque o problema em si não está na gastrite, mas está na bactéria, que também é cancerígena. Diz assim a palavra do Senhor: tendo cuidado, aliás eu vou ler a partir do 14, que é muito interessante: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém, quantos? De quem? Ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, então quer dizer que tem raízes de amargura variadas em muitas áreas, né? E de que nenhuma raiz de amargura brotando, surgindo, nascendo, crescendo, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A palavra de Deus é riquíssima e é poderosa. Ela é o antídoto, mas é também a cura. Nesta noite, Jesus Cristo tem cura para todos. Escrevi alguma coisa aqui que eu posso citar para você. Não tenho pretensão de pregar gritando hoje, porque a mensagem precisa ser bem entendível, bem receptível, bem compreensível. Muitas pessoas, mais uma vez, conclama aqui o pastor Cleisomar, escute, muitas pessoas estão doentes e têm padecido e até morrido, física ou emocionalmente ou socialmente, por conta da raiz de amargura causada por relacionamentos frustrados, em qualquer área. Estou falando aqui de conjugal, estou falando em qualquer área, de amizade, de ministério, de família, em muitas áreas, e isso precisa ser resolvido, e o Senhor está à disposição. Eu insiro aqui, refiro aqui, anoto aqui, que a amargura começa com uma minúscula raiz, uma minúscula, pequeníssima, quase imperceptível. Eu já trabalhei também com microscópio, né? Eu acho que vocês também trabalham, né? Quem trabalha em área de biomedicina, faculdade de medicina e outros sabem o que eu estou falando. Como o microscópio pode reproduzir uma imagem. Existem imagens que só serão vistas por um poderoso microscópio. O maior de todos os microscópios é o Espírito Santo de Deus, que aqui está nesta noite, e ele vai até lá, como a palavra, né? Até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apto para discernir as intenções da mente e do coração do homem e abençoar. Glória ao nome de Jesus. Quantos creem nisso? A amargura destrói o testemunho e contamina a outros. A amargura está aumentando assustadoramente nas famílias, nas igrejas
e na sociedade como um todo. Como um todo. Ela surge a partir dos problemas, das lutas, das guerras e de tantas outras coisas mais. Palavras, ações e atitudes, aqui e ali, estão matando e dividindo igrejas. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde, esteja em pé, em nome de Jesus. Para concluir, e eu vou fazer um desafio. Primeiro é vir, porque isso demonstra fé, coragem. Não importa quem veja, quem ouça, quem saiba. Senão, aonde você estiver, coloque a mão no seu coração, logo mais, e nós vamos estar orando. Eu recomendo que essa cirurgia seja bem feita. Eu recomendo que o remédio que você deva tomar hoje, para resolver este problema, se é que alguém tem, não é acusação, não seja uma cibalena. Alguém aqui já ouviu falar de cibalena? Levante a mão, que eu não ouço vocês falando. Quem já ouviu falar de cibalena? Levante a mão assim. Amém. Houve tempo em que uma cibalena nos seringais valia por uma cirurgia. Hoje não resolve mais. Então não cure o seu problema com uma cibalena. Permita que o cirurgião, Espírito Santo de Deus, realize essa obra na sua vida, se for o seu caso. De repente eu posso estar falando aqui para outras pessoas, quem sabe na internet, que vão nos acompanhar. Os sintomas da raiz de amargura. O que são sintomas? São reações. Sintomas são reações adversas, contrárias à saúde. Eu vou citar aqui 5. Não suportar ouvir o nome de alguém. Será que já aconteceu com alguém aqui isso? Não precisa ninguém falar. Quando você não suporta ouvir o nome de uma determinada pessoa. Segundo, quando você não suporta ver determinada pessoa. Terceiro, quando você ignora ou evita, quando eu digo é hipotético, tá? Qualquer um. Quando alguém ignora ou evita essas pessoas em ambiente restrito. Se vai aqui, corta caminho. Eu já vi alguém fazendo isto. Por favor, pastor Rinete, venha ao meu encontro. Faz de conta que vai falar comigo. É isso. Isto são sintomas, ou um sintoma de raiz de amargura. O quarto, ressentimento quanto a qualquer notícia de sucesso daquela pessoa que lhe causou um mal, ou lhe feriu de alguma forma. Isso é raiz de amargura. Eu lhe recomendo, deixe que o Espírito Santo de Deus nesta noite remova, extraia, que ele vai fazer isso com anestesia. E por último, quando alguém deseja secretamente no coração o fracasso de uma pessoa que ele aborreceu por algum motivo. Só esses sintomas que eu quero citar aqui nesta noite. Mas eu quero dar a solução para você, não minha, a solução da palavra, a solução de Deus, a solução do Espírito para resolver isso. Ai, pastor, é fácil assim? É. Se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos, se alguém quiser. O que fazer para curar a raiz de amargura? Primeiro,
tenha ou tenhamos um espírito perdoador. Sem isso, não há começo ou recomeço. Segundo, deixe as lembranças para trás. Isso envolve tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Mesmo que lembre, isso não vai lhe causar prejuízos e nem anomalias. E por último, terceiro, mantenha-se ou mantenhamos-nos ocupados, mente e coração. E aí, nós teremos mais possibilidade de vencer. Passei muito tempo, não sei nem quanto tempo eu preguei aqui. Eu olhei só depois o relógio, depois que eu coloquei. Mas estou entregando suavemente a mensagem de Deus, sem grito, sem pulo, sem línguas estranhas, que não seria problema falá-las, mas eu tenho certeza que Deus tem falado nesta noite. Alguém canta? Então, enquanto louvamos, se alguém se sentiu abençoado por essa palavra, tocado por essa palavra, e deseja receber a oração vindo à frente, faça isso. Se você diga, não pastor, é muito grave, é muito difícil vir à frente, então depois procure alguém de confiança, pessoalmente. Não esqueça isso. A sua vitória pode estar nisto. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Parece que está todo mundo com o coração guardado. Parece que está todo mundo com o coração guardado. Glória a Deus por isso. Se o nosso coração está guardado, protegido, glória a Deus. Se não, nós vamos estar orando e você vai procurar alguém para abrir o coração e permitir que o Espírito Santo, a não ser que a mensagem já seja suficiente aqui. Não é fácil pregar uma palavra como essa. Não é fácil. Vamos orar então? Eu quero orar especificamente, depois retorno à direção dos trabalhos ao pastor Jussemi para o encerramento. Eu quero orar com você, por você e com o Espírito Santo. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Eu não vou nem citar aqui algo que você possa fazer que possa te expor, mas se você sente de Deus, se está passando alguma luta desta natureza no seu coração, na sua alma, no seu espírito, põe a mão no coração, assim. Eu vou pôr no meu. Eu não sou melhor do que ninguém. Como eu disse, a mensagem é para mim e depois para os demais. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua palavra é a espada do Espírito
e ela penetra, ela atinge até a divisão da alma e do espírito, qual nenhum cirurgião pode fazê-lo, nenhum bisturi. Ela vai até a essa divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir, tornar conhecer o coração do homem, a mente humana, e pode mudar, transformar. Eu oro agora, Senhor, por aqueles corações, por aquelas almas, por aqueles espíritos angustiados, por algum motivo, seja por raiz de amargura ou outro sentimento negativo, que não te agrada e que não contribui para a glória do teu nome, para a edificação dos teus filhos. Ministra uma bênção agora, Senhor, de soltura, de libertação, que o Senhor, que trouxe-nos à mente esta mensagem, venha trabalhar através do seu Espírito Santo em cada vida, em cada coração, e que a obra do Senhor seja feita de uma forma extraordinária na vida de todos, na minha vida, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, que não reste nenhum sentimento que venha trazer desagrado, dificuldade de relacionamentos, porque muitas pessoas estão enfrentando estas lutas. Mas eu oro, ministrando, e na tua graça, no teu poder, destruindo todas essas hostes, em nome e para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Como diz a canção do J. Neto, né? Como está o seu coração? Que nesta noite nós possamos guardar esta palavra poderosa em nossos corações, porque somente esta palavra é que pode sarar e restaurar os nossos corações. Sobre tudo que se deve guardar, alta advertência de Deus para nós. Guarde o seu coração. Os irmãos querem agradecer ao nosso pastor por essa maravilhosa palavra ministrada ao nosso coração. Se é verdade, digam amém. Deus continue abençoando meu pastor. Mensagem muito necessária para a nossa geração. Amados, nós queremos já encerrar o nosso culto, agradecendo a presença de cada visitante. Prazer, um privilégio recebê-los aqui nesta noite para celebrar a Deus conosco. Pedimos aos nossos obreiros, nossos auxiliares, que nos ajude os nossos diáconos, né? Guardar as cadeiras, o equipamento. O Jefferson quebrou o braço, né? Precisando de ajuda hoje mais do que nunca. Aliás, machucou, não quebrou, né? Deslocou, deu uma distensãozinha aí. Então vamos ajudar, amém? Quarta-feira nós temos culto de oração aqui em nossa igreja. Domingo, escola bíblica dominical. A transmissão, a reprise, a transmissão dessa mensagem vai ser na quarta-feira, pastor? Na terça, aliás? Terça-feira, né? Se você quiser ouvir mais uma vez essa mensagem profunda, detalhada, né? No aconchego do seu lar, quem sabe, venha ao culto. Então depois do culto assiste, né? Terça-feira, na nossa página no YouTube e no Face também vai estar sendo transmitida, amém? Quem entendeu, diga amém. Continue orando pela escola dominical e domingo, lá na nossa classe, aguardamos você. Vamos orar? Creio que são os avisos, meu pastor, que temos para o momento. Pai, nós queremos render graças ao Senhor por esta noite especial, onde nós podemos celebrar o Teu nome e ser ministrados pelo poder da Tua palavra. Que nós possamos guardar esta palavra poderosa em nossos corações, Pai. Nós possamos aceitar esta exortação divina para proteger, para guardar os nossos corações e assim viver vida plena na presença do Senhor,
também em comunhão com os nossos irmãos e com a nossa família. Que o poder desta palavra, Deus, cumpra aquilo para o qual o Senhor a enviou. O Senhor conhece a mente, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, que precisa desta palavra. Faça o milagre através da mesma para a glória do teu nome, Pai. E assim restaure esta vida que tanto precisa da tua graça. Leve-nos em paz aos nossos lares e que tenhamos a sequência de uma noite, de uma semana abençoada em tua presença. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com o povo de Deus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos.